Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal SW9. Hoje eu vou tratar de um tema bem interessante, que é a construção de um esqueleto de uma aplicação para quem deseja desenvolver algo para a web utilizando AngularJS e Bootstrap UI. Bootstrap UI é um framework para a parte visual do site, para a parte de navegação e a parte de usabilidade. E o AngularJS é um framework da Google para a gente desenvolver a lógica em JavaScript. Então, por que eu decidi criar esse vídeo falando sobre como construir um esqueleto de uma aplicação web? Porque nos próximos vídeos que eu vou acabar publicando, eu vou falar sobre uma série de assuntos, um deles sobre grids, construção de grids nas aplicações, e eu vou utilizar justamente esse esqueleto de aplicação para subir a minha aplicação e subir os exemplos que eu vou mencionar nos vídeos. Então, para início de conversa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é subir a aplicação utilizando um HTTP Server, seja ele um IS, um Apache ou até mesmo um HTTP Server local, que é um vídeo que eu publiquei há um tempinho atrás, que fala sobre HTTP Server local, como instalar e como publicar sua aplicação. Então, para esse caso, eu vou utilizar o HTTP Server local. Então, para isso, eu já tenho todo o HTTP Server instalado. Minha aplicação estava de pé aqui. O que eu vou fazer é dar um stop na minha aplicação. Então, como pré-requisito, tem que ter uma pasta chamada www, né? E dentro dessa pasta www eu tenho que ter todos os meus arquivos desse meu esqueleto da aplicação utilizando Angular e Bootstrap. Dentro dessa pasta www eu vou executar o comando http server -p 8089, que é o seu número da porta. E aqui no meu navegador eu vou carregar minha aplicação. Então aqui o caminho base seria o localhost, o número da porta 8089. Então para esse vídeo, como vocês podem ver, eu vou mostrar para vocês como chegar nesse resultado final aqui, né? Uma mini aplicação com a estrutura básica de uma aplicação web, que seria o cabeçalho com os menus, a parte toda de conteúdo, aqui na parte central, e no final o rodapé da minha aplicação. Então, para início, eu vou mostrar o básico, que seria como que a gente vai construir uma aplicação. Primeiro a gente precisa definir qual a estrutura de diretório que essa aplicação vai ter, principalmente para facilitar depois a nossa manutenção. Então, basicamente, minha estrutura de diretório, eu vou criar uma pasta chamada www, que seria a pasta raiz da minha aplicação web. E dentro dessa pasta eu vou ter essa estrutura de diretórios. Eu vou ter uma pasta chamada CSS, onde eu vou incluir os meus estilos para a minha aplicação, a parte visual. Uma pasta JS chamada JS, onde eu vou incluir todos os meus scripts de JavaScript. Uma pasta chamada Partials, que é onde eu vou ter todos os meus HTMLs, que seriam os HTMLs de conteúdo. Eles vão compor a minha aplicação, então eu tenho cada trecho, por exemplo, se eu pegar uma página de contato. Uma página de contato minha, ela vai ter um cabeçalho, vai ter o trecho do conteúdo com os formulários e vai ter o rodapé. Então essa Partials aqui seria o responsável pelo meu formulário de contato. E deixa eu até abrir aqui só para mostrar para vocês que eu tenho todas essas partials aqui. Ó. Eu tenho a partial de página não encontrada, de editar, de esconder, de exportar, filtro, ordenar, etc. Depois eu tenho a minha pasta, por último aqui, a minha pasta chamada templates, que é a pasta onde eu vou considerar todos os arquivos HTML que vão, em teoria, se repetir. O conteúdo vai se repetir ao longo de todas as páginas. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou ter a minha página, eu vou até apagar essa filtro, porque ela não faz parte aqui do projeto. Eu vou ter o meu HTML de rodapé e o meu cabeçalho e o meu template de cabeçalho. Abrindo aqui o meu template de cabeçalho,
Eu tenho toda uma estrutura construída com base no Bootstrap Wiki, o framework, como eu disse, de parte visual do site. Então tenho aqui uma diretiva principal, que é o nav, que é o de navegação. E dentro dessa diretiva eu vou ter todo o meu conteúdo do cabeçalho. Geralmente o Bootstrap ele usa o conceito de containers, né? E dentro de cada container eu vou incluir os trechos HTML. Então, para o caso do cabeçalho, eu vou ter um container só, e dentro desse container eu vou ter todas as características do que eu vou ter que exibir no meu cabeçalho, que são elas. Esse primeiro trecho aqui é um trecho de navegação do cabeçalho, onde eu posso apresentar o meu ícone, por exemplo, um logotipo do meu site e o nome do meu site. E existe um trecho interessante aqui, que é esse button aqui, onde eu tenho uma característica de responsividade, né? Que seria o quê? Se eu estiver abrindo a minha aplicação web em um celular, por exemplo, o meu menu ele vai aparecer de uma forma diferente. Ele vai aparecer com um botãozinho com 3 barrinhas, e a hora que eu clico nesse botão ele vai aparecer o menu com todas as opções. E esse trecho de código aqui é responsável por fazer isso. O próximo trecho de código, dentro ainda da parte de exibição de logotipo e de nome de site, nesse trecho aqui é onde eu posso colocar o meu logotipo e o nome do site com o link para o site principal. Tá? A próxima parte do meu cabeçalho vão ser a exibição dos menus. Então, todo esse trecho aqui, que eu estou grifando, ele vai ser responsável por isso. Os menus que eu digo são todas essas opções aqui que eu tenho, né? Então, como eu disse, aquela primeira parte lá do logotipo, do nome do site, ele ficaria do lado esquerdo. E aqui do meu lado direito ficariam todas as opções de menu, inclusive opções aqui que é onde eu tenho um combo com outras subopções. Então, para me trazer um efeito lá dos primeiros links, eu vou utilizar essa lista aqui. Todo esse trecho aqui, blog da Sub9, MyPocket, Checkmail, eles vão aparecer distribuídos aqui nessa área. E para simular essa opção aqui do combo com as subopções, vou utilizar esse estilo do Bootstrap, Class Dropdown, onde eu vou ter esse efeito aqui de combo no meu menu. Então esse em si é o meu template de cabeçalho que vai se repetir em todas as páginas da minha aplicação. Agora eu vou mostrar para vocês o script, o template de rodapé. O template de rodapé ele vai ter aqui uma diretiva chamada footer. E dentro dessa diretiva chamada footer, eu vou ter aquele conceito do container, né, que é a classe container do Bootstrap. E dentro desse container eu posso colocar o conteúdo que eu quiser colocar. Basicamente, quando a gente fala de rodapé, a gente vai ter aquela indicação lá dos direitos, todos os direitos reservados, né, como a data de desenvolvimento do site, o nome do site, que seria esse caso aqui. Eu posso também colocar um formulário de assinatura de blog, se o seu site for um blog, por exemplo, e os links da parte social, né, os links de YouTube, de Facebook, etc. Então, esse efeito aqui do rodapé, a gente pode ver perfeitamente aqui. Esse aqui é o trecho responsável pelo rodapé, e ele vai se repetir em toda a navegação de todas as páginas dentro da minha aplicação web. Então, apresentada a parte de template, né, recapitulando, eu tenho a parte de CSS, que são os estilos, os JS, que são os scripts JavaScript, os partials, os templates e
fora dessa estrutura de diretórios, eu tenho o meu index, que vai ser, na verdade, meu arquivo principal e o que vai dar start à minha aplicação. Abrindo o arquivo index, ele vai ter a seguinte estrutura. Ele vai ter o básico, né, de uma aplicação web, né, que é o doctype, vai ter as tags HTML, o head, onde eu vou colocar chamar aqui as minhas folhas de estilo, né, que seriam os meus scripts de CSS. Aqui o meu estilo principal da minha aplicação, que está dentro da pasta CSS, chamada Style CSS. Dentro da tag body eu vou ter a inclusão dos meus scripts JavaScript. Por que eu coloco aqui a inclusão dos scripts JavaScript no final do meu index HTML? Justamente para acelerar a exibição do meu site. Então tudo que for processo de carregamento um pouco mais demorado, eu coloco no final da página e ele renderiza mais rápido a página HTML. O que a gente tem que destacar aqui nessa página index.html é dentro da tag body eu tenho um pré-requisito para que uma aplicação AngularJS funcione, que é essa diretiva ng-app e o nome do meu app. Tá? Sobre esse recurso eu vou falar um pouquinho mais para frente, quando eu abrir um arquivo JS, que é o arquivo que vai ter toda a inteligência para o funcionamento do AngularJS. Então o que você tem que ter em mente aqui por enquanto é que eu tenho que ter um ng-app dentro do meu index, chamar um ng-app. Eu tenho que ter essas três tags aqui, essas três divs aqui, a primeira delas com a diretiva ng-include templates header, que é onde eu vou chamar o meu cabeçalho. Então para cada página que eu carregar, eu vou chamar esse cabeçalho HTML. Vou chamar uma diretiva chamada ngview. O que seria esse ngview? Esse ngview ela vai carregar aqueles arquivos partials. Então, cada página que eu abrir na minha aplicação, aquela página específica ela vai ser renderizada por esse ngview aqui e ele vai carregar todo aquele conteúdo HTML dentro, entre essas tags de cabeçalho e rodapé. Então, traçando um paralelo aqui com a minha aplicação, eu tenho aqui o ng-include, que é o meu header, que é esse trecho aqui com esse menu preto. Eu vou ter o ngview, que é toda essa região aqui, que é o meu conteúdo, que está dentro de um arquivo partials, que é o arquivo home.html. E eu vou ter o ng-include do meu rodapé. Então aqui eu tenho o ngview e aqui eu tenho o ng-include rodapé. Então eu tenho que destacar nessa página index.html essas linhas aqui que estão marcadas, que é o ng-app, não posso esquecer dele, porque senão minha aplicação Angular e a operação Angular não vai funcionar. Tem que ter o ng-include para carregar o meu cabeçalho, o ngview e o ng-include footer. Aqui para baixo eu tenho todas as chamadas de JavaScript que eu preciso para a minha aplicação, de todas as bibliotecas, principalmente a biblioteca Bootstrap. Está nessa linha, está na versão 3.2.0. E aqui os meus scripts, as minhas bibliotecas do framework Angular. E por último, eu tenho a chamada do meu app.js, que é, como eu falei, o script principal é que vai ser responsável pela inteligência da minha aplicação. Então agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o app.js em si. Abrindo o app.js, que está dentro aqui da minha pasta JS, eu vou ter uma seguinte estrutura. O Angular ele trabalha com o conceito de módulo. Então, para início de conversa, quando você for criar qualquer aplicação usando Angular, você vai ter que criar primeiro um módulo. Então, esse é feito a partir do seguinte comando, angular.módulo, o nome do módulo,
que aqui eu chamei de meu app. E aqui algumas diretivas que eu posso incluir. Na verdade, eu tenho N possibilidades aqui, N diretivas que eu posso estar incluindo. O destaque para essa diretiva chamada ngroot, que vai ser responsável pelo roteamento da minha aplicação web. Criado o módulo, um detalhe, após você criar o módulo, você pode ver aqui que eu criei o nome dele, né? É justamente esse nome que eu coloco aqui no meu index.html, né? ngApp, diretiva ngApp, e aqui eu chamo o nome do meu módulo, meu app. Criado o módulo, eu vou criar uma variável para receber esse objeto módulo, para que eu consiga criar o config. Aí a sintaxe seria app.config, onde dentro desse config eu vou criar toda a parte de roteamento do site. E depois, mais para frente aqui, como vocês podem ver, tem o app.controller, que vai ser, que na verdade eu estou criando um controlador só aqui para minha aplicação web. Mas vamos primeiro falar um pouquinho sobre a parte de roteamento, né? Como funciona a parte de roteamento. Para funcionar o roteamento, eu tenho que ter aqui a diretiva ngroot, incluída dentro do meu módulo. E o roteamento funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui o meu comando when, onde, por exemplo, se a pessoa na minha barra de endereços do browser digitar o barra, automaticamente ela vai ser direcionada para a minha página home HTML e vai chamar o controlador page.ctrl. Isso vale também, por exemplo, se a pessoa digitar no URL barra ordenar, que seria uma página dentro da minha aplicação web, qual o comportamento? O comportamento é carregar o ordenar HTML, que seria o meu partial. Então esse meu partial ficaria lá dentro entre o meu header e o cabeçalho. Seria carregado lá pela diretiva ngview. E vai executar o controlador page.ctrl. Aqui eu estou chamando o controlador idêntico para todas as páginas, mas numa situação real, a ideia é que para cada página que você tenha, você chame um controlador diferente, porque o controlador vai ser a parte da inteligência da aplicação. Então nela que a gente vai ter o código que vai de repente criar uma variável, vai exibir um formulário, vai controlar o post de um determinado formulário em uma página HTML. Então, como vocês podem ver aqui na parte de roteamento, eu tenho todas as opções de páginas que eu tenho disponível no meu site. Então, se a pessoa digitar barra filtro, ela vai ter um comportamento, se digitar barra rodapé, vai ter outro comportamento, etc. Agora, existe uma situação, por exemplo, a pessoa digitar uma página errada. Uma página que não existe na minha aplicação. Nesse caso, ela vai cair aqui nessa opção aqui, que é o Otherwise. E o que esse Otherwise vai fazer? Ele vai identificar, olha, nenhuma URL, não existe nenhuma URL com a opção que você digitou, portanto, ele vai redirecionar você para uma página padrão, que é a página 404 de página não encontrada, e automaticamente vai te levar para essa rota aqui, que vai te carregar a página 404.html. Então, esse aqui é o conceito de rota. Se a gente for abrir a aplicação e olhar mais de perto como é o mecanismo, por exemplo, eu tenho aqui esse menu, essa opção aqui, ordenar. Se vocês forem olhar na barra de status do meu browser, eu tenho lá a rota barra ordenar. Então, o que ele vai fazer quando eu clicar nesse link ordenar? Ele vai entrar nessa rota aqui, when barra ordenar, vai me carregar esse arquivo partials ordenar HTML e vai executar. Na verdade vai ser ao contrário, ele vai executar esse page.ctrl e vai me carregar esse ordenar HTML. Então clicando aqui, ele me carregou lá. Se você for olhar o meu index, ele me carregou o header,
o ngView, que seria a parte do partials lá, partials ordenar HTML, e o meu rodapé, então, header, a parte toda de conteúdo e o rodapé. Aqui a gente tem um recurso interessante, que é um recurso de navegação do site. Eu tenho a opção de exibição aqui da página atual que eu estou e para onde eu quero ir. Aqui no caso eu tenho só duas opções para todas as páginas que eu vou carregar, mas eu posso ter árvores diferenciadas e quantidade de níveis diferenciados. Como que funciona essa construção aqui? Se você for olhar, ela é criada dentro do Partials, tá ok? Então, por exemplo, se eu abrir aqui essa página específica que é o ordenar, dentro do Partials, esse trecho aqui é responsável por aquela linha de navegação. Esse estilo ele é fornecido pelo Bootstrap e é chamado de breadcrumb, que seria migalha de pão, que seria o mapa de navegação do site. Voltando aqui à minha aplicação, então eu tenho o cabeçalho, tenho o meu trecho de conteúdo e tenho o rodapé. Se eu digitar uma URL que não existe, por exemplo, o Word, ele vai me trazer aquele comportamento que eu falei para vocês da rota lá, que é a rota de página não encontrada. Então ele vai entrar aqui nesse comando aqui, otherwise, e vai me chamar essa rota aqui, barra 404. E vai me trazer essa página aqui, 404, página não encontrada. E por último, dentro do meu app.js, eu vou ter o meu controlador. Como eu disse, numa vida real eu vou ter mais de um controlador, né? Dependendo da minha aplicação, eu vou ter dezenas de controladores, né? Um controlador em teoria, um controlador para cada página que eu carrego na minha aplicação. A sintaxe do controlador também é bem simples, né? Eu vou usar aquela variável que eu criei para receber o meu módulo. Eu vou chamá-lo aqui, app, ponto, chamar o controller, o nome do controller, e aqui as funções que eu quero injetar dentro do meu controlador. Aqui no caso tem o HTTP, o location e o escopo, que vai ser responsável pela criação das variáveis de escopo visíveis somente dentro do controlador. Como que eu chamo esse controlador dentro do meu HTML? Então, ainda levando em conta aquele exemplo do ordenar HTML, se eu abrir ordenar HTML, dentro da página eu vou ter uma área onde eu vou chamar o controlador, que seria essa área aqui. Ó. Vou ter, por exemplo, uma div, eu poderia chamar o controlador utilizando outras diretivas, por exemplo, a diretiva span, diretiva section, por exemplo, que é utilizada pelo Bootstrap, etc. Aqui no caso eu estou chamando pela diretiva div, então eu vou chamar aqui ng-controller igual, abre aspas, o nome do meu controlador. Então esse trecho aqui inteiro, tudo que eu fizer aqui dentro dele, eu posso chamar variáveis que são visíveis dentro desse controlador. E aí trabalhar com a lógica fornecida pelo AngularJS para incrementar minha aplicação web. Bom, pessoal, é isso. Eu cheguei ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem seu like, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. Eu vou deixar aqui no link do meu vídeo, na descrição do vídeo, o link para você baixar o esqueleto da aplicação. Esse esqueleto aqui que eu acabei de explicar como construir junto com vocês, para que vocês possam usar como modelo e utilizar nos seus próximos projetos pessoais ou profissionais. Bom pessoal, até a próxima, no próximo vídeo, até mais.